Vamos para mais um episódio do podcast Carol em Voz Alta e hoje eu recebo uma mulher que ocupa várias funções. Advogada, professora e vereadora de Petrolina e idealizadora do Instituto Rosa Viva. Eu recebo aqui hoje Rosarinha Coelho. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou vir tomar esse cafezinho aqui comigo. Eu que agradeço, bom dia, uma alegria enorme, gigante. Como a gente diz, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que você vai ver esse podcast, mas dizer, Carol, eu é quem fiquei muito feliz com o convite, porque a gente que é mulher, que vive toda essa trajetória, a gente sabe da importância de dar voz a outras mulheres. E eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui com você. Então, e é claro, tomando nosso cafezinho, que eu amo também. Hoje nós vamos conhecer a Rosarinha por trás de todas essas funções. Antes de falarmos da vereadora, quem é a mulher por trás da vida política? A Rosarinha, por trás da vida política, é uma filha apaixonada pelos meus pais, é uma mãe apaixonada pela minha filha, é uma pessoa simples, uma pessoa que, quando não está na atividade pública, gosta também de estar em casa com os seus, com sua família. Hoje eu valorizo muito poder ter um tempinho para meu pai e minha mãe, que já são idosos, que ficam longe de mim, que ficam aí dormentes. A minha filha, que hoje precisa estar distante, então a minha vida, meu companheiro também. Você é de Dormentes? Sou de Dormentes, filha natural de Dormentes, nasci lá, vim-se embora para cá, estou amando viver em Petrolina, mas sempre que posso, nos meus momentos também de descanso, vou ver meus pais, né? A Rosarinha, que gosta de tomar um vinhozinho seco, que gosta de ler um bom livro, que gosta de estudar muito. Algumas pessoas dizem, a gente estuda porque precisa. A Rosarinha estuda desde criança. Porque gosta. Olha. Então, assim, se você me perguntar hoje, depois de tudo que eu já aprendi, que eu já passei nessa vida, além de estar com a família, que é meu maior porto seguro, meus cunhados, cunhada, meus irmãos, minha filha, meu companheiro, meus pais, que para mim não tem momento melhor do que poder, quando a gente está todo mundo junto, reunido. Para mim é uma coisa muito bacana, que acontece poucas vezes, a gente sabe que muitas e muitas vezes a gente vive por trabalho, então esses momentos eles são muito raros com a família, quando a gente pode estar todo mundo junto. Então a Rosarinha por trás da política, por trás do trabalho, é a Rosarinha que gosta de ir numa quinta de noite, sentar na sua mesa, tomar um vinho seco, com a aguinha, gosto de tomar o meu café, às vezes quando quero desacelerar e que diga assim, não, eu agora queria só parar e pensar. É a Rosarinha que gosta de ficar quietinha, tomando um café e pensando. Muito bem, que linda, gente. Como é ocupar, sendo mulher, um espaço político que durante muito tempo foi predominantemente masculino? Você sentiu em algum momento que precisou provar mais a sua capacidade? Carol, sempre. Sempre, né? Eu sinto isso todos os dias. Pra você ver como ainda está enraizado demais o machismo. Olha, eu venho de uma história, eu fui vereadora 12 anos em Dormentes. Eu lembro que antes de eu me tornar advogada, antes de eu resolver fazer direito, eu tive que ler o código de ética todo parlamentar, eu fui estudar muito, porque eu vivi muito preconceito de perto. Aquelas frases que muitas vezes você vê o preconceito. Eu não sinto o preconceito por parte da população, essa não. O povo não, mas muitas e muitas vezes, infelizmente, está enraizado em colegas de poder. Dentro do próprio trabalho. Dentro do próprio poder, dentro do próprio trabalho. E aí você sente, por exemplo, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. E quantas vezes eu me vi desafiada, porque você assume uma comissão, por exemplo, como hoje eu sou a relatora da Comissão de Justiça, e aí você vê um colega abrir a boca e querer desqualificar o seu trabalho. Já passei por situações nos meus primeiros projetos de leis
que eu elaborei em Petrolina, que eu apresentei em Petrolina, eu senti algum colega com preconceito, eu tive discussões. Agora, baixar a cabeça só para orar, só para rezar, só para pedir a Deus. Então, por quê? Porque eu me comprometi com outras mulheres, que eu seria a voz das mulheres. E eu preciso, Carol, dar força às mulheres para que elas tenham coragem de enfrentar. Então, seja do mais simples trabalho que você exerça, você vai encontrar preconceito. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Está longe da gente vencer isso, mas não está impossível, porque se todas nós nos unirmos, inclusive... Isso que eu ia falar, nós mulheres temos que nos unir. Né? Porque muitas vezes o próprio preconceito vem da própria mulher. Da própria mulher, né? Eu dizia isso. Da própria mulher. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na ONG das Mulheres de Dormentes, que tem mais de 600 mulheres. E eu dizia isso para as mulheres. Nós, mulheres, temos a obrigação de retrabalhar essa questão do machismo que foi estruturado dentro da gente. Então, nós precisamos dar voz a outras mulheres. Quando você me convidou para cá, eu disse, meu Deus, eu tenho que ir. Tem uma outra mulher dando voz às mulheres. Exatamente. E é preciso que a gente trabalhe mais isso. É disso que a gente precisa, dialogar e unir, se unir as mulheres e dar realmente voz. E você é a voz dentro do poder da mulher. Quando eu fui convocada para essa missão, Carol, eu me lembro que era um domingo de manhã. Eu fui convocada para me colocar candidata em Petrolina. E eu estava em obras, a nova Câmara, a nova estrutura. Eu saí lá da casa de Dr. Fernando, quando ele disse, você vai colocar seu nome para Petrolina apreciar. E eu olhei assim, eu disse, mas eu sou de família humilde, eu não tenho condições financeiras. Ele disse, o seu nome, o seu trabalho, a sua voz já chegou. Tá vendo? E quando você chegar nas casas dos petrolinenses, alguém já ouviu falar de Rosarinha. E eu saí de lá, Carol. Que maravilha. Eu nunca vou esquecer. Eu passei com o carro bem devagarinho de frente à obra da Câmara. Eu fechei os olhos e eu me imaginei entrando com uma pasta na mão por aquele poder. Que maravilha. Carol, quando eu cheguei lá de verdade, que eu vi, eu disse, meu Deus, eu tô aqui sem eu não acredito, eu tô aqui, eu cheguei. Então, assim, você pode ter certeza, nós muitas vezes não acreditamos. Isso. Porque nós temos medo mesmo, é natural, como não ter medo. Agora, nós precisamos vencer esse medo. Tem que ter a coragem. Tem que ter coragem para enfrentar o medo. Né? E tem que ter coragem de dialogar. De conversar. É o que falta, escutar. Escutar. O poder da escuta. Né? Eu acho que é isso que o ser humano não tem ainda. Né? Porque é fácil você criticar. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar para você, julgar, criticar. Não é escutar. Né? Então isso tem que ser muito trabalhado ainda. Eu me lembro de um episódio que eu passei muito difícil no início. E eu mandei uma mensagem, né, para alguns amigos, para ouvir a opinião. Mas antes de eu mandar uma mensagem para uma pessoa muito atarefada, que é uma pessoa que me orienta muito, que me aconselha muito, eu já recebi a mensagem dessa pessoa e dizia assim, não mude, seja você mesma, não tenha medo de ninguém que está aí, não tem ninguém aí que possa ter o direito de gritar com você. E graças a Deus, isso foi se melhorando. Hoje o convívio lá está extremamente diferente. Eu sinto uma diferença muito grande dos primeiros dias e hoje eu me considero muito mais acolhida, muito mais amada do que nas primeiras oportunidades que eu tive. E você conquistar as suas funções, tudo, sem pensar na expectativa dos outros. O que os outros falam, o que as pessoas dizem. É ir lá e fazer. Ir lá e fazer e pronto. Porque crítica você vai receber de todo jeito. Verdade. Fazendo bem, fazendo mal, você é criticada. O que eu trabalho todos os dias, Carol, e toda mulher devia pensar assim, trabalhe focada no futuro. No futuro. Olhando para frente, cuidando do presente e olhando para o futuro. Sabe por quê, Carol? Porque se você olhar bem para frente, você não vai ter como absorver as pessoas que querem lhe parar. Você não consegue. Ninguém vai lhe parar se você resolver andar. Isso. Porque se você der atenção para essas pessoas, você não vai ter coragem de enfrentar aquele medo que tem dela. Eu nunca esqueço de uma pessoa que disse assim, você sabe, né, que você está entrando só para compor. Outra vez eu passava assim no corredor do shopping e uma pessoa, uma mulher, viu?
Disse, ela entrou para cumprir a cota. Aí eu Olha, voltei. menina. Aí eu voltei. Aí eu voltei. Preconceito é impressionante, né? Porque eu sou um pouco desaforada, não é para Mas ninguém. também a gente não pode aceitar as coisas Eu também, voltei, né? disse, eu não entrei para cumprir a cota. Eu entrei para dizer ao povo petrolinense que eu vou ser uma servidora, que eu vou trabalhar dia Muito e noite. bem. E se eles quiserem uma parlamentar diferente, diferente. uma mulher que vai fazer a diferença do povo de Petrolina, pode me colocar lá sem medo, porque quem sabe trabalhar sou eu e quem gosta de trabalhar sou eu. Se tem uma coisa que é de mim, da minha vida, que ninguém vai conseguir mudar, é a vontade de trabalhar pelas pessoas, porque eu gosto, eu faço Muito porque bem, eu gosto. muito bem, E aí eu maravilha. voltei, disse isso, segui e Pronto, deixei deixar pra lá. Pronto. E é assim, é por isso que você tá hoje onde você está. Mas é isso mesmo, Por conta Carol. disso. Primeiro porque o Deus que está lá em cima, ele tem uma força sobre a gente. E sabe, Carol, eu digo, independente da religião que você acredite, você tem que ter uma conexão com o Papai do Céu. É. Porque você conversar com ele, pode conversar com ele trilhando que vai dar Que tudo vai certo. dar tudo certo. Você também é advogada previdenciária. Você atua? Muito ainda? Muito. De que forma essas experiências influenciam o seu olhar como vereadora, especialmente para necessidades e os desafios enfrentados pelas mulheres aqui em Petrolina? Carol, desde quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu não nego para ninguém. Eu fui para Facap para fazer Direito, porque eu queria ser prefeito de Dormentes. Então, na minha cabeça, que legal. na minha cabeça, na minha humildade, a verdade é essa, eu disse assim, eu vou fazer o vestibular de Direito, na época era bem concorrido, e eu digo, eu vou fazer Direito porque eu quero me tornar uma mulher capacitada para ser a melhor prefeita de Dormentes. Mas aí, quando eu cheguei lá, e quando o tempo começou a passar e a gente passou por tantos desafios, e se eu fosse contar aqui, a gente ia conversar o dia todo, eu descobri que dava para advogar em algo que eu fosse me sentir completa. E aí eu descobri a advocacia previdenciária. Eu faço justiça social, eu não advogo. Pois é, você tem um forte trabalho, né, na parte social. Isso. Por quê? Porque eu posso mudar a vida de uma mãe atípica que precisa de um BPC. Eu posso mudar a vida de um agricultor rural. Meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. Então, pensa aí, eles são aposentados rurais, tá? Pessoas simples. E eu digo, poxa, tanta gente que é agricultor e que tem seu direito negado. Como eu já passei por experiências como advogada, de gente que teve depressão, que era uma agricultora, que passou anos lutando e que ninguém, nem os escritórios, muitas vezes não queriam nem pegar a ação dela porque achavam impossível. E eu fui lá, peguei, fiz, e ela está lá aposentada, rural hoje. Quantas e quantas experiências como essa passaram por nossas mãos. Eu me formei em 2019, passei na OAB imediatamente. Tem 6 anos que eu advogo. Focada, determinada. E assim, não abro mão disso. Por quê? Porque se Papai do Céu me deu a oportunidade de estudar, foi porque ele entendia que eu precisava fazer vida na vida das pessoas pela educação. Então, eu hoje sou apaixonada por educação. Eu digo sempre aos meus alunos, hoje eu estou afastada da sala de aula, professora. Eu dava aula na faculdade Anguera, só que eu me afastei da sala de aula porque eu estou elaborando projetos de oficinas para alunos que estão iniciando no curso de Direito. Então eu vou começar a dar aula no Instituto Rosa Viva, com oficinas de Direito Previdenciário, de Direito Constitucional, de Direito Administrativo. Por quê? Porque eu quero preparar mulheres e jovens que queiram fazer concursos e que muitas vezes não têm o mínimo, a base. Então, como eu não posso hoje estar mais na universidade por questão do meu tempo, eu vou elaborar pequenos projetos em que eu vou levar conhecimento para as mulheres que queiram fazer concursos públicos e que precisam ter um básico do direito administrativo, do direito constitucional, do direito previdenciário. Muito bem, excelente. Eu gostaria que você falasse diretamente para a mulher que está nos assistindo e que talvez tenha sonhos, vontade de ocupar novos espaços, mas ainda sente medo ou insegurança.
Que conselho a Rosarinha, mulher, além da vereadora, advogada, professora, gostaria de deixar para ela? Eu quero dizer a você, mulher, que não importa a sua estatura, o seu corpo, o que importa está aqui, ó. A cabeça. Você precisa cuidar da sua cabeça. Você precisa se munir de conhecimento. Você precisa gostar de você, entender, chegar em casa, olhar no espelho e dizer eu posso. Porque tudo que um ser humano, homem, pode, eu como mulher também posso. Você precisa tirar essa palavrinha chamada medo do seu vocabulário. E você precisa, Carol, acreditar. Pegue um papel e uma caneta e escreva onde você quer chegar. Se determine a isso. Não tenha medo das adversidades. Elas vão ocorrer de qualquer jeito. Elas vão ocorrer se você ficar parada. E elas vão ocorrer se você resolver se movimentar. Rosarinha quer lhe dizer que eu saí de uma cidade de interior. De uma cidade onde, quando na minha infância, eu sofri o que hoje chamam de bullying. Na época eu não sabia o que era bullying, meus coleguinhas me batiam na sala de aula, mas eu não me vitimizei, não. Eu disse, um dia quando crescer eu vou encontrar com vocês. Agora eu vou encontrar no palco da vida, porque eu vou escolher ir para o palco. E as pessoas que me rodeiam, que me amam, vão me ajudar a estar no palco. A Rosarinha que fala para vocês, inventou de cantar num show de calouros com 10 anos e recebeu um abacaxi, porque eu não sabia cantar. E aí eu descobri que eu não sabia cantar, mas eu sabia falar, eu sabia trabalhar. E é isso que você precisa descobrir, qual é a sua vocação, qual é o seu talento. Acreditar nisso, levantar a cabeça e correr atrás. Correr atrás, muito porque bem. Todas nós podemos. É só acreditar na força que vem da gente. Carol, obrigada. Rosarinha, eu falo demais. Foi um prazer conhecê-la. Que mulher maravilhosa. Que mulher determinada, focada. Estou muito feliz mesmo. É uma voz forte que tem aqui em Petrolina para a defesa das mulheres. Quando eu idealizei o meu projeto... Sim, tá de parabéns. Carol em Voz Alta, eu quero parabenizar você, Carol. Eu quero dizer que Carol em Voz Alta, ela não é Carol. Ela é tantas mulheres que não tem coragem nem de abrir a boca. Muito pior de falar em voz alta. Então você está de parabéns. E você é uma que dá voz também às mulheres que estão em silêncio, que precisam, principalmente por esses trabalhos sociais. Viu? Eu desejo a você uma ótima campanha política. Que Deus te abençoe. Torço muito por você. Obrigada, Carol. Eu que estou encantada, viu? Carol. Que é uma florzinha. Oh, meu amor. Eu acredito que além de dar voz, a gente acolher uma mulher, escutar a história de uma mulher, nós vamos enfrentar ainda esse machismo estruturado que ainda existe na nossa sociedade. E eu quero convidar você, Carol, para conhecer o Instituto Rosa Viva. Que nós idealizamos em Petrolina, para dar voz às mulheres, para dar amor às mulheres, para cuidar da saúde das mulheres e principalmente para que elas entendam que mulher nenhuma está sozinha. Que maravilha. Você realmente é uma mulher inspiradora. Obrigada. Muito obrigada por comparecer, viu? Por ter aceitado o meu convite. Eu não poderia perder essa oportunidade. Tá bom. Obrigada. Beijo, Deus abençoe, que Carol em Voz Alta chegue em cada lar. Obrigada, que você, mulher, seja que nem Carol. Coragem para dar voz às mulheres, né? Obrigada, vamos encerrar por aqui. Quem gostou, compartilhem e até o próximo.